Agora, Casar, mudando de assunto, vamos falar de você que já foi um jogador. Você já chegou a jogar profissionalmente? Sim, já joguei junior profissionalmente, então a gente já teve uma carreira não tão Então você, longa, né? você tem uma base, você tem uma estrutura desde de moleque que você teve uma preparação, então você é um cara que teve uma preparação, então você tem os fundamentos de um jogador profissional. Então você, como jogador profissional que já jogou, você já falou que já jogou profissionalmente, qual time que você já jogou profissional? No Matsubara, né, a gente já jogou no Matsubara lá, então a gente não conseguiu seguir a carreira por muito tempo por causa do estouramento do ligamento, né? Então, quando rompeu o ligamento ali, ia ficar muito tempo parado para fazer cirurgia, e aquela época era totalmente diferente de agora, né? Então, você tem que ficar um tempão parado, fazer a cirurgia, para depois recuperar, para depois tentar voltar a jogar de novo, para ver se ia dar certo. Então, aí é onde a gente decidiu de interromper a carreira para cuidar de outras coisas que era mais garantido, né? Casário, você como você fala que jogou profissional no Matsubara, qual ano que foi? E qual jogador assim que você jogou junto que deu certo no futebol e foi para frente? Você se lembra de algum? Não, tem vários jogadores ali que jogou com a gente ali na época ali, que se destacou e foi para frente. Tem o Andradina, que jogou no meio de campo lá, jogou bem. Tem o Neto, que jogou bastante tempo ali no Matsubara. E aí, inclusive, o Matsubara foi pro Londrina depois. Então, tem vários Você jogadores. chegou a jogar bola com o Neto? O Neto já, quando ele jogava no titular, eu jogava no aspirante, né? Então, o Neto, praticamente, a gente era um pouco de reserva ali do. Ah, você era tipo uma reserva. No tempo lá que você jogava no Matsubara, a sua posição aqui no Liberais, aqui no Veterano, aqui do Capão, eu vejo que você joga mais na lateral. Lá você era o lateral ou você jogava em outra posição? Aí por causa da sua contusão grave que você teve, que você fala que teve, você mudou de posição por causa da lesão. Eu era ponteiro esquerdo, aí para poder, depois da lesão, aí eu tive que me adaptar no lado direito, né? Então eu voltei para a lateral direita para poder jogar, para não ter muita responsabilidade ali na frente, porque ali você força um pouquinho mais. E quantos anos você tinha quando você sofreu essa lesão que te afastou do futebol e praticamente te encerrou sua carreira? Um sonho que eu acho que você tinha desde moleque, que você estava tentando ser um jogador profissional. Infelizmente, uma lesão grave te afastou dos gramados e interrompeu sua carreira. Eu tinha ali na faixa dos 18 para 19 anos, né? Então já estava ali no auge da carreira ali, onde que teve que interromper a carreira por causa dessa lesão que teve ali. Mas na época não tinha como fazer uma cirurgia, se recuperar e voltar a praticar o futebol? Não tinha como fazer cirurgia, só que daí, como meus pais não tinham condições de estar bancando essa cirurgia, porque antes era no particular, né? Ah, não tinha, o clube não arcava com nada? Não, então era mais no particular. Então a gente decidiu para não fazer essa cirurgia, porque, igual eu te falei, a gente tinha que ficar um ano parado depois da cirurgia, para depois voltar a treinar de novo, para ver se não ia sentir nada, para ver se ia dar certo. E você, como um moleque de 18 anos que tinha sonho, né? Porque o cara com 17 para 18 anos tem um sonho de ser um profissional, sofre um baque desse, sofre uma lesão dessa, deve ser um baque na vida da pessoa. Você ficou muito sentido com o acontecimento, ou você soube superar, ou você soube administrar essa, bem dizer, essa derrota que você teve na sua vida, que você era um moleque, você tinha aquele sonho de ser um jogador de futebol profissional, e infelizmente por uma lesão dessa, acabou tudo de uma hora para outra. Mas aí a gente tem que ter o psicológico bom, né? Para você estar trabalhando ali todo dia, ocupando a cabeça com outras coisas e partindo para a segunda opção, porque lá você aprende muita coisa, né? Primeiro você aprende a ser um ser humano, para depois você aprender a ser um jogador de futebol. Então ali o seu Elcio Bara ensinava muitas coisas para a gente ali que, por exemplo, se você não der certo como jogador, pelo menos você é alguém na vida. Então aí nessa área aí, a gente já estava meio que preparado, porque a carreira do futebol é um pouco curta, né? Ela não é uma carreira longa ali, é uma carreira ali de 10, 15 anos ali no máximo ali. Então ali você tem que fazer o seu pé de meia, como se diz, né? Fazer seu futuro nesse período de tempo, porque é uma coisa que passa muito rápido, né? Então a gente já estava meio que psicológico preparado para, se não desse certo uma coisa, a gente partia para outro. Então você já tinha um psicológico, que nem você falou, você já tinha um psicológico bem centrado e você já estava certo, que se não desse no futebol certo no futebol, você ia seguir sua vida por outros caminhos, né? E foi o que aconteceu. Como não deu certo no futebol, você partiu para outro lado, teve sua família, tem sua família, e você deve estar feliz, muito contente com a sua família. Triste por não ter dado certo no futebol, mas você deve estar contente com a família que você criou e que você mantém até hoje.
A gente sempre agradece a Deus porque, por exemplo, às vezes se tivesse dado certo no futebol, às vezes a gente não teria a família que teria hoje também, né, no caso, né? Então a gente se lamenta por uma coisa e agradece pela outra, né? Então tudo está nas mãos de Deus. A gente, igual eu sempre falo com meus amigos, não existe o amanhã sempre é hoje, né? Então você tem que viver o dia a dia e desfrutar daquilo que você tem de melhor, que você construiu de melhor, e agradecer a Deus sempre. Se não deu certo de um jeito, a gente faz de outro jeito, né? Ô, Casar, depois do acontecido aí, você tem ido recentemente lá para Cambará, lá onde é a sede lá, né, do time do Matsubara? Você tem alguma informação sobre o Matsubara? Se ainda existe o time, se tem profissional, amador, juniores? Como é que tá o Matsubara hoje em dia? O Matsubara ele terminou mesmo, assim, foi em 2012 que já não existiu mais o time, né? Mas tem muitos amigos espalhados aí no Brasil inteiro. Você vai ver pessoas que já passaram pelo Matsubara, que já jogaram no Matsubara. Então, hoje, por exemplo, a Apucarana tem jogadores que jogou Londrina, Maringá, Arapongas, Rolândia. Então, todos os lugares do Brasil você vai ver algum jogador que já tem passado por lá. Então, são todos seres humanos daqueles, né, bem centrados, porque ali sempre tinha aquelas palestras, sempre tinha aquelas reuniões onde você aprendia. Ou você seria alguém na vida ou você seria um jogador, mas para ser um jogador, primeiro você tinha que ser alguém, né? Então, Ser homem, né? Antes de ser jogador profissional, ser isso, um ser humano, ser um homem na vida, né? isso. Casari, e lá, você tem contato com as pessoas lá do Matsubara lá? Algum dirigente, jogador? Você tem contato com alguém? Vocês trocam mensagem assim? Você tem algum encontro que vocês fazem? Ou acabou? O time acabou, acabou tudo. Na verdade, o Matsubara, ela sempre, faz muitos anos que eu não vou para lá, mas sempre tem a reunião dos pessoal que joga bola, que já jogaram bola no Matsubara. Então, ali na época de 2000, o pessoal de 98, 99, 2000, então eles têm o grupo deles que já faz a reunião todo ano ali, para fazer um churrasquinho, uma chacrinha, coisa e tal ali. Então, já tem o pessoal que já faz todo ano se encontra ali para tá jogando lá, né? Fazendo um rachãozinho lá e coisa e tal. Mas o único que eu tenho encontrado ali, mais ou menos ali, são poucas pessoas, né, que a gente tem, que mora ali em Andirá, mora ali em Bandeirantes, né, alguns, Uhum. então... Já... Assim, você nessa temporada que você teve do Matsubara, você deve ter jogado contra algum time, assim, um jogo inesquecível, assim, que você se recorda que você jogou pra caramba e não sai da sua memória. Foi um jogo contra o Maringá, lá no estádio do Maringá, e foi um jogo onde eu acabei fazendo um gol ali, de escanteio, que fui cobrar o escanteio e acabei escorregando e E acabei fazendo um gol olímpico. fez um gol olímpico, foi cobrar o escanteio, pegou bem ou pegou mal na bola, a bola entrou direto, então. Inclusive eu já estava até esperando a reclamação do pessoal que eu tinha pegado mal na bola, né? Que eu estava contando que ela ia sair por cima do gol, mas daí consegui fazer o gol olímpico ali, mas foi um gol ali que eu não estava esperando, né? Eu fui cruzar a bola na área, no escanteio, e peguei errado na bola e ela acabou fazendo a gol. Isso acontece até com os melhores craques que existem no mundo, né? Então, é um jogo e um gol inesquecível que você nunca esquece, nunca sai da sua memória. Não, é verdade, é um gol ali que eu já estava esperando ali a crítica, né? Então, assim que eu chutei a bola, eu falei, nossa, eu chutei errado. Mas graças a Deus, né, a gente foi feliz, ainda fez o gol ali. Eu acho que foi o primeiro gol olímpico que eu fiz no estádio grande, assim. Foi um golaço. Beleza, Casário. Foi um prazer aqui ter você falando que é o canal Boa Real Histórias da Bola, que é o meu canal que eu tenho, Histórias da Bola, revivendo histórias antigas de jogadores que já jogaram, tanto profissional como amador. Isso aí é o que a gente está mostrando aí, e é um negócio que a gente está fazendo aí. Esse revive os momentos históricos que certas pessoas teve, né, como profissional ou como amador, que às vezes tem muita gente que tem história para contar, né, não tem oportunidade, então a gente só tem a agradecer você pela sua reportagem, pela sua entrevista de hoje. Isso, não, a gente agradece sim, o canal crescendo ali, a gente agradece sim, porque são muitas coisas que a gente passa despercebido no dia a dia, mas é a história que a gente tem para contar para os filhos, né? A gente, futuramente, a gente está assistindo o jogo na televisão lá hoje, lá, aí você lembra, um dia eu já tive lá daquele lado. Então, eu já tive o prazer, já tive a felicidade de fazer aquilo lá, né? Isso é um orgulho seu, então. Foi por pouco tempo, mas a gente já teve a oportunidade de estar em alguns estádios grandes aí do Brasil, para brincar com o pessoal. Mas beleza, Casário, valeu, brigadão aí, ó. Tamo junto, hein?